Olá pessoal, meu nome é Pedro e esse é o canal eByte Brasil. É fim de ano e o povo só quer curtir as festas. Mas isso não acontece com todos, é o meu caso. Para quem colocou como prioridade assistir a esse vídeo, eu quero deixar o meu sincero desejo de que as coisas melhorem para todos. Sem querer falar mal, mas já falando mal, os componentes sofrem e com impostos de taxas absurdas, o que dificulta o desenvolvimento e até as montagens experimentais. Mas vamos focar no que é bom. Então, desejo a todos um ano novo repleto de realizações. E que até aquele projetinho que você nunca conseguiu montar, nesse ano novo, que você consiga ter sucesso nessa montagem. E quando a gente vai fazer uma montagem, seja ela experimental ou definitiva, sempre será necessária uma base para fixar os componentes. Uma montagem definitiva precisa de uma placa de circuito impresso que deve ser cuidadosamente desenhada para dar aspecto profissional, de capricho e de carinho pelo que é feito. É claro que o pré-julgamento indica que algo que não parece perfeito e bonito não foi feito com dedicação total. O povo é assim mesmo. Uma montagem é julgada pelo seu aspecto visual. Se não tiver numa placa de circuito impresso linda, por melhor que o circuito funcione, a montagem não presta. Mas nem todos têm capacidade financeira e conhecimento para elaborar uma placa de circuito impresso. E esse pode ser o motivo de muitas desistências da eletrônica. Se bem que isso não é uma exigência totalmente necessária. Apesar de que os jovens de hoje nunca saberão o que é montar um circuito eletrônico numa ponte de terminais ou numa tábua com pontos de cobre. E eu vou falar um pouco dos meus primeiros passos na eletrônica. Então continua comigo. Quando me interessei por eletrônica, minha família era mais pobre do que rato de igreja. E eu, moleque com menos de 8 anos, já era muito curioso. A falta de dinheiro atrapalhou, não há dúvida, mas não impediu que eu me aprofundasse nesse mundo fascinante. Sem dinheiro, nem para comprar solda, a alternativa foi derreter letras de chumbo que eram usadas nas máquinas de escrever antigas. Quem é da minha idade conheceu, com certeza. Também não tinha dinheiro para comprar um soldador, mas isso também foi fácil de resolver. Antigamente, os fogões a lenha, se usava um pedaço de ferro com uma ponta, chamado de espeto. Então bastava esquentar o espeto e derreter o chumbo no local onde se desejava a solda. Não era fácil, mas se dava um jeito. O chumbo é péssimo para soldar fios e componentes, mas existe ou existiu uma pasta chamada breu. A gente passava a pasta e soldava. O breu também era comprado. Quem ensinou que o breu era bom para soldar foi um senhor que fazia canecas de lata. Ele soldava as asas da caneca com um breu. Chumbo e breu, é claro. E ele dava os restos que ficavam no fundo da latinha onde o breu era vendido. Então, ficava só com as sobrinhas. Hoje existe a pasta de solda, solda de boa qualidade e até soldador baratinho. Tudo acessível
até para o mais pobre dos pobres. E tem gente que fica colocando obstáculos em tudo. Esses não sabem o que é obstáculo. Então, como hoje solda, soldador, pasta de solda, multímetro e outros equipamentos estão ao alcance de todos. E talvez o mais complicado seja a base para fazer montagens experimentais. Tem quem goste e tem condições financeiras para comprar a tal protoboard. Do ponto de vista visual, é bem interessante. Até porque vários tipos de montagens podem ser feitas sem nem mesmo fazer um pingo de solda. Quando fiz minhas primeiras montagens, a base era um pedaço de tábua de pinho com pedaços de cobre pregados, onde seriam os pontos de solda. Meu primeiro circuito foi um injetor de sinais. Agora imaginem a alegria com o sucesso da montagem. Logo conheci a ponte de terminais. E naquela época era sucesso absoluto. A placa de circuito impresso, para mim, era igual a tocar do sol. Estava fora do meu alcance financeiro e também fora do meu alcance técnico. Atualmente mostro minhas montagens experimentais em placas de circuito impresso, numa placa de circuito impresso cheia de quadradinhos. Poderia fazer numa protoboard, mas eu acho que quanto mais simples for, mais pessoas vão ficar interessadas na eletrônica, porque não haverá frustrações. E não é raro receber críticas pela forma nada caprichada, mas quem está na chuva vai se molhar. Então, críticas com o objetivo de me diminuir não vão me atingir, não. Quem faz críticas, quero que saiba que eu sei como eu aprendi e eu sei como é mais fácil de transmitir um pouco do que eu sei. Por isso faço e digo como fazer placas de circuito impresso para servir de base para fixar componentes através da solda. E também para facilitar a compreensão da montagem. Só uma das formas de fazer uma placa de circuito impresso base é fazer quadradinhos de meio centímetro e esses quadradinhos separados um do outro por 2 milímetros. Quem tiver condições de fazer uma placa definitiva, ótimo. Mas quem só tiver uma serrinha de cortar ferro, pode fazer uma base fixa, riscando com força, usando uma régua para fazer a separação de 2 milímetros entre os quadradinhos. A técnica que eu uso hoje exige cuidado e também equipamento. Eu uso uma máquina policorte com um disco. Também uso um controlador de potência para diminuir a rotação do disco e uma régua para referência. Na potência total é muito perigoso e o controle de corte é praticamente impossível de conseguir. Além disso, o disco já tem a largura adequada para a separação das ilhas. E as minhas placas ficam assim. Posso lixar e usar assim mesmo. Mas com o tempo, as ilhas vão escurecendo. Por isso ficam iguais às placas que eu mostro aqui no canal. Mas a solução é simples. Basta soldar as ilhas ou aplicar sulfato de prata. Mas lembre-se, tudo custa dinheiro. E no meu caso, usei uma solda aí com 70% de estanho e fiz esse serviço aqui. Ficou como se eu tivesse banhado a placa em solda, o que vai evitar que as ilhas escureçam e facilitar qualquer solda que for preciso fazer. Então, quem não tinha uma ideia de como fazer ou como ter uma base confiável para soldar os componentes
de montagens experimentais, e por que não alguma pode ser até definitiva, pode usar essa técnica. E no próximo vídeo, vamos usar esses componentes e fazer uma montagem bem fácil para que todos mesmo, consigam alcançar o sucesso na montagem. Vamos precisar de 3 resistores de 10K, 3 resistores de 180K, 3 capacitores de 4,7 microfarad, 3 LEDs da cor da sua preferência, 3 transistores NPN de sinal, lembrando que eu vou usar o BC547 e a placa base para soldar os componentes. Também precisamos de solda, soldador e 20 centímetros de um fio fino e flexível, também uma fonte de 12 volts. Nesse vídeo, contei um pouco do meu começo da eletrônica, mas não foi para me lamentar e nem para reclamar. Foi para mostrar que quem quer faz. Quem quer faz. Quem não quer enrola. E tem aqueles que não fazem e também não querem que os outros façam. Não aceitem comentários negativos. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Se foi, deixe um like e compartilhe com seu amigo. Isso vai ajudar na divulgação do canal. É o que eu mais preciso nesse momento. E se ficou alguma dúvida, deixa escrito aí, no campo dos comentários. Feliz Ano Novo e até o próximo vídeo.